Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, tudo bem, né? Tinha falado pra vocês que eu ia estar gravando na segunda e na quinta, mas aí eu não aguentei esperar. Ansiosa que sou, com o coração transbordando aqui para poder estar dividindo conhecimento, cá estou, mais uma vez para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo passado, tá? Pincelei, né? Alguma coisa ali sobre a OAB. Hoje a gente vai estar falando, como eu tinha prometido para vocês, sobre direitos humanos. Eu planejei aqui 2 aulas, tá, gente? Porque uma eu quero falar especificamente artigo por artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando ali da Resolução 217A da Assembleia Geral da ONU, tá? Então eu vou estar falando artigo por artigo, vai ser uma aula bem legal. Hoje eu vou estar falando aí da parte conceitual, histórica, das características. Não percam, vocês vão se apaixonar por direitos humanos, então vão amando direito, não esqueça. Mas para que a gente continue amando direito, para eu continuar passando conteúdo para vocês, porque eu tenho muita coisa para poder passar para vocês, gente, de muitas matérias, muita atualização jurisprudencial, muita atualização legislativa. Eu tenho muita coisa para vocês e eu quero fazer isso, mas para isso eu preciso que vocês me ajudem, tá? Seguindo o canal, divulgando, compartilhando aí, dando like, comentando, tá? Para poder estar conseguindo dividir conhecimento que tá todo armazenado aqui, doido para poder entrar na cabecinha de vocês também, tá? Sejam vocês docentes, sejam vocês acadêmicos, sejam vocês advogados, seja quem também não está na área do direito, mas quer adquirir conhecimento, que conhecimento é uma coisa que nunca é demais. Então vocês vêm comigo, me ajudem aí. Vamos lá? Então vamos falar sobre direitos humanos? Vamos começar. Quando se fala em direitos humanos, gente, a gente está falando de quê? Numa proteção internacional que é assegurado a todos os cidadãos, tá? É uma proteção realizada ou por meio de tratados ou por meio de convenções, ratificado pelos estados, tá? Estados aí no conceito país, no conceito global, entrando em vigor em determinado contexto, ou no contexto geral, como a ONU, por exemplo, ou no contexto regional, como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? Os direitos humanos, gente, eles estão ligados ao direito internacional público. Eu vou, na aula de direito internacional, fazendo a diferenciação entre público e privado, mas fiquem aí já com isso em mente, que ele está relacionado com o direito internacional público. E a proteção que se dá, que o direito dispensa, o direito interno, doméstico, brasileiro, por exemplo, dispensa ao cidadão, é o quê? O direito a proteção dos direitos fundamentais. Lá no nosso artigo 5º, além de outras leis esparsas, mas se protege aqui os direitos fundamentais. Internacionalmente se protege aqui os direitos humanos. Então estaria nesse patamar aqui, ó, direitos fundamentais e os direitos humanos, tá? Os direitos humanos, eles provêm ou podem vir a provir especialmente por meio de tratados. Também na aula de direito internacional eu vou estar explicando a vocês como o tratado funciona, tá? Como ele começa, como começo, meio e fim dos tratados. Se pode ter fim, como é que você começa, através de que ato. Eu vou estar falando tudo para vocês, mas desde já eu quero deixar claro, assim, para vocês que ele é o quê? É uma norma pactuada pelos estados, tá, gente? E regido pelo direito internacional. Pode tratar de N matérias, entre elas o direito humano, tá? Essas normas, gente, internacionais de direitos humanos, elas possuem uma aplicação nos estados que a ratificam, tá? A partir do momento em que o estado adere a essa norma, tá valendo ali dentro do seu direito interno. E, quando é violado, obviamente, ele será responsabilizado por isso também. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em 3 entornos geográficos aqui, Europa, América e África, o Estado é responsabilizado por um poder judiciário. Nas Américas, por exemplo, vocês sabem qual seria? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, cometeu qualquer ato que gerou uma responsabilização para o Estado ali, dentro dessa área que eu falei, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, a pergunta de milhões, gente. Todo mundo tem essa dúvida. Quem é a vítima dos direitos humanos? O que interessa? É o lugar da violação ou o que interessa é a nacionalidade? O que interessa é o locus da violação ou o que interessa é a nacionalidade do cidadão que teve o seu direito cerceado naquele estado que descumpriu uma norma internacional que ele havia ratificado.
O brasileiro que teve seu direito violado no Brasil é pelo fato dele ser brasileiro ou pelo fato do direito ter sido violado no Brasil, que pode levar o caso ao sistema interamericano. O que interessa é a nacionalidade da vítima? Não, não é a nacionalidade da vítima, tá, gente? É o locus, é o lugar onde ocorreu a violação, tá? Então, qualquer cidadão, independente da nacionalidade, se tiver seus direitos violados no Brasil, atrai a responsabilidade para o sistema interamericano dos direitos humanos. O brasileiro teve seus direitos violados na Europa, a responsabilização irá para a jurisdição da Corte Europeia. Então, ficou claro isso? Não é a nacionalidade da vítima, é o lugar onde foi cometida a infração, tá? O Estado que deveria estar ali amparando aquela pessoa ali deixou, né, que fosse infringido o seu direito ali. E desde que ele pactua, né, por meio de tratado, por exemplo, que ele vai proteger, é para ele proteger, salvo, senão, do contrário, ele será responsabilizado. E é isso que acontece, tá bom? Passado isso, vamos fazer uma diferenciação entre direito do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. O direito do homem, gente, é aquele direito natural mesmo, é aquele conceito de justnaturalismo que a gente estuda, sabe? Bem lá no começo da faculdade, que tem a ver com o divino, que tem a ver com metafísico, é aquele direito não posto, é o direito do próprio ser, né? Da existência. É um direito que já ele é garantido antes mesmo dele estar positivado, sabe? É um direito natural mesmo, o direito do homem. Já os direitos fundamentais, ele começou aqui com constitucionalização, né? Quando o constitucionalismo ele foi evoluindo, começaram a aparecer, incorporar dentro de seus textos direitos e garantias, né? Que passaram a ser chamados de direitos fundamentais, tá? É o que a gente tem lá na nossa Constituição, no artigo 5º lá, mais precisamente. E os direitos humanos? O direito humano, que é o direito, vem do direito internacional, que ele vem muito depois dos direitos fundamentais, tá? Todas as declarações e recomendações, por exemplo, da organização da OIT, Organização Internacional do Trabalho, convenções, tratados, surgiram quando? Quando os estados já possuíam constituições pré-estabelecidas. A OIT, por exemplo, de 1919, tá? Esses estados, eles se reuniram em âmbito internacional e decidiram concluir por uma norma internacional na proteção dos direitos humanos. Esses direitos fundamentais, eles ascendem ao patamar internacional, deixando o domínio reservado dos estados, tá? Então, os direitos humanos eles vieram depois, quando já positivados os direitos fundamentais, no âmbito aí internacional, quando os estados aí se reuniram para poder estar ampliando essa proteção. Tá bom? E o quanto amplo qual o tamanho dessa proteção, né? Qual o âmbito é o mais amplo? Mais amplo no sentido de restrição. Quando e como esse direito pode ser restrito? Se cabe restrição para determinada categoria de pessoas, né? Esse direito será menos amplo, de repente, para um grupo de pessoas? Os direitos humanos, eles são muito mais amplos que os direitos fundamentais. A verdade é essa, tá? Eles são círculos, gente, concêntricos, em que o círculo menor é o direito fundamental e o círculo maior é o direito humano, tá bom? Então, é basicamente isso. É aquela aulinha mesmo de matemática ali, tá? Por que isso? Primeira justificativa para essa afirmação é a seguinte. Direito de votar. Direito. Se fosse humano o direito de votar, o conscrito seria obrigado a votar. Se fosse considerado humano o direito de votar, o estrangeiro seria obrigado a votar no Brasil. E a gente não tem lá na Constituição que o conscrito não vota e o estrangeiro também não, né? Salvo algumas exceções, que está disciplinado lá. Então, se fosse um direito natural, se o direito fundamental, que o direito ao voto é um direito fundamental, se fosse um direito natural, não haveria exceção nenhuma ao não votar. Todos seriam obrigados a votar no Brasil. E a gente sabe que não é o caso, né? Outra justificativa, gente. A Constituição dividiu os direitos humanos, né? A gente está claro lá, direito humano e direito fundamental. No artigo 5º, parágrafo 1º, 2º e 3º. No parágrafo 1º, ela trata aqui dos direitos fundamentais.
Já no parágrafo segundo, primeiro e segundo, ela traz o quê? Os direitos humanos e os direitos fundamentais. E no parágrafo terceiro, ela traz o quê? Só os direitos humanos. Então, no parágrafo primeiro, ela traz os direitos fundamentais. No parágrafo segundo, ela trata dos direitos humanos e fundamentais. E no parágrafo terceiro, ela traz só apenas os direitos fundamentais. Ou seja, ela fez mais uma vez a diferenciação aí dos direitos humanos para os direitos fundamentais. Se fosse uma coisa só, não teria essa disciplina separada, tá bom? Agora vamos falar sobre o fundamento dos direitos humanos, tá? Os direitos humanos, gente, eles se fundam num forte valor que toda pessoa possui, da sua dignidade, né, de todo ser humano. O artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, se vocês me permitem ler aqui, ele diz assim, ó: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O que isso lembra vocês? Liberdade, igualdade, fraternidade são ideais da onde? Da Revolução Francesa, não é? Que a gente aprendeu. Todos os seres humanos nascem livres, tá? Iguais em sua dignidade. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Que traz também, dentro do artigo 3º também, a proteção à pessoa humana como objetivo do Estado, tá? Então, a gente sabe que o contexto dos direitos humanos veio o quê? No pós-guerra, né? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, representou uma ruptura ali mesmo, quando todo mundo pensou, cara, a gente não pode mais ficar se degladiando, né? Então, a gente vai sentar e vai ver, e vai... Vamos nos respeitar e positivar isso e ver como a gente pode trabalhar melhor aí o ser humano, depois de toda aquela barbárie que ocorreu. Então, Segunda Guerra representou a ruptura para os direitos humanos, e o pós-Segunda Guerra, ele representou a sua reconstrução, seria mais ou menos isso. A ideia é exatamente essa, a ideia da paz e segurança veio no pós-guerra, tá? Quando eles buscaram reconstruir o mundo, podemos dizer assim, podemos dar essa abrangência. Então, ele abrange ele abrange direitos mínimos de todo cidadão do planeta, tá? Dividido em dois grandes âmbitos: os direitos políticos, que é o discurso liberal de cidadania, né? E os direitos econômicos, sociais, culturais, que é o discurso social de cidadania. O político é um discurso liberal e os econômicos, sociais e culturais é um discurso social, sendo ambos independentes, tá, gente? Interrelacionados. Um não sobrevive sem o outro de forma coerente, então eles são realmente interrelacionados. Desde o nascimento, as pessoas são livres, a gente sabe isso, a gente aprende isso, né, em direito civil, a gente aprende isso em direito constitucional e tem os seus direitos e sua dignidade respeitada. Essa igualdade é o valor forte do direito internacional, tá? Então, desmembrando esse núcleo que eu acabei de dizer, a gente encontra 3 premissas básicas para a fundamentação dos direitos humanos. Primeiro, a dignidade da pessoa, como seu valor forte, que a gente tem aí no nosso artigo 1º da Constituição, a gente tem no nosso artigo 3º também da Constituição. A gente tem a autonomia da pessoa, porque toda pessoa é autônoma, né? Do ponto de vista jurídico, ela tem o direito de gerir sua vida, né, sozinha, da maneira que lhe prouver. Óbvio que respeitando os limites para com o outro. Essa autonomia deve ser respeitada pelos estados, tá, gente? Sob pena da responsabilização internacional, que a gente já comentou. E o terceiro fundamento seria a inviolabilidade da pessoa, né? A pessoa é inviolável dentro do seu caráter de ser humano mesmo, dentro do mundo. É inviolável dentro do seu valor, da sua forma de viver, da sua autonomia, sabe? Da sua ingerência. Então, esses são os fundamentos do direito humano, tá, gente? As principais premissas. E o conteúdo. Como é que a gente fala do conteúdo dos direitos humanos? Aí a gente vai entrar numa parte que eu gosto muito, mas que tem uma divergência aí sobre se seria um direito constitucional, sobre se estaria dentro dos direitos humanos. Vamos lá. O conteúdo é indivisível, né? Pois tanto o direito fundamental quanto os direitos humanos, eles não se quebram, eles sucedem uns aos outros, segundo doutrinadores, mas fazem parte de um núcleo só. Esse problema aí.
você já deve ter ouvido falar das dimensões dos direitos fundamentais, das dimensões dos direitos humanos, né? Primeira, segunda, terceira, tem gente já na quarta e já se fala na quinta, né? Que tem gente que fala que é geração, tem gente que fala que é dimensão. Mas, para os direitos humanos, gente, isso seria uma coisa só, tá? Não tem como se dividir em dimensões direitos humanos, entendeu? É um núcleo só. Porque isso quebra a teoria geracional, que é essa teoria de geração para geração, da proteção dos direitos, de Vasak, tá? Ele é o autor dessa teoria geracional aí, que inclusive ele fala que cada geração refletiria, né, uma teoria associada a uma das componentes da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Inclusive, gente, a Declaração Universal, ela não reconheceria a terceira, tá? Geração, não existe a terceira geração dentro dela, eu vou estar falando com vocês na próxima aula. Mas veja só, que isso é uma matéria, não, ele não está dizendo, a gente não está dizendo aqui que não existe, tá, gente? Existiu, a gente sabe aí, que os direitos sociais, econômicos, todos divididos agora, o coletivo, né, que vem na terceira geração, tá aí o meio ambiente, consumidor, etc e tal. Só que seria matéria relacionada e voltada para o constitucionalismo, entendeu? Então, a gente não estaríamos falando dele aqui dentro da matéria de direitos humanos. Os direitos humanos eles começam a ser implementados nos textos constitucionais como direitos civis e políticos. Foram se desenvolvendo como direito econômico, social e cultural e chegaram ao ápice como direito de grupos e coletividade, que é essa ideia mesmo que a gente tem, só que dentro do direito constitucional e não aqui dividindo em gerações dentro dos direitos humanos, tá? Então, isso ocorreu no plano constitucional, mais uma vez dizendo, mas não no plano internacional. Em 1919, ao surgir a OIT, como eu falei para vocês, que é a Organização Internacional do Trabalho, já se falava em direito social. Então, quer dizer, a gente não estava falando de gerações, por isso já se falava em direito social lá em 1919, entendeu? Através de suas convenções e recomendações, que são catálogos, que seriam catálogos, segundo a teoria de Vasak, de segunda geração, que seriam catálogos sociais, né? E então a primeira geração no âmbito internacional só surge em 1966. Por isso se fala que a teoria das gerações não se aplica no plano internacional, tá? Direito não se confunde com geração. Ele se acumula, ele se fortalece ao longo do tempo. Portanto, eles são indivisíveis. Essa sucessão em geração gera o entendimento de que sempre irá se proteger a primeira, ficando a segunda para o segundo plano, e a terceira em terceiro plano, e assim consequentemente, e assim sucessivamente, gerando deficiência nas proteções. A verdade é essa. Então, se você vê, se a gente entender essa teoria geracional dentro do direito internacional, vai ser isso. A gente vai deixando as proteções deficientes conforme as gerações vão passando, entendeu? Diante disso, considera-se a indivisibilidade, sendo que os direitos de liberdade não sobrevivem sem os direitos de igualdade, os direitos de igualdade não sobrevivem sem os direitos de liberdade, então é tudo uma única só, como disse, um único núcleo, tá bom? Mas eu vou estar assim falando para vocês sobre as gerações, vou chegar para vocês até a quinta, tá? Explicando direitinho todos, que é a primeira geração, direito das liberdades, seria os direitos civis e políticos, segunda geração seria da igualdade, seria os direitos sociais, a terceira geração é da fraternidade, solidariedade, que é o meio ambiente, que é o direito coletivo, que a gente está vendo aí, o direito à paz, direitos difusos, coletivos, tá? Então, eu vou estar estudando com vocês todos essas gerações, uma outra oportunidade, não hoje na aula de direitos humanos, tá? A quarta geração, o direito de participação na democracia, né? Tem a quinta geração, que é o direito exclusivo da paz também, então, daqui a pouco, teremos aí umas 15 gerações. Tá bom? Então, eu vou estar estudando com vocês em direito constitucional essa parte aí, ou na aula de direito, mais precisamente na direitos difusos e coletivos, tá? Podem ficar tranquilos aí que eu vou ensinar tudinho pra vocês aí, em detalhes sobre isso. Só querendo dizer aqui que aqui dentro dos direitos humanos não tem como a gente dividir isso e nem mensurar as fases, tá bom? Agora vamos falar das características. As características dos direitos humanos. Primeiro, historicidade. Historicidade por quê? Os direitos humanos eles são históricos, tá? Eles se desenvolveram através da história. Realmente, a gente acabou de falar agora do pós-guerra, né? Foram fases históricas que foram ocorrendo para que os estados mudassem a mentalidade e alterassem sua legislação, transformando-se em uma legislação internacional de proteção mesmo, sabe?
tanto através de tratados internacionais, quanto através das próprias leis internas mesmos. Trata de uma conquista histórica, foi passo a passo, sofrido, muito derramamento de sangue para poder a gente chegar onde a gente está hoje, e a gente tem um caminho grande para poder cruzar e trilhar ainda, mas a gente está indo lá, e a gente já saiu de um episódio muito triste, e a gente de hoje já pode olhar para trás e ver o quanto nós avançamos dentro dos direitos humanos, tá? A gente pode ver aí, direito do consumidor, direito mesmo à mulher, ao adolescente, então são relativamente novos. A gente tem a lei agora, a nova lei, né? A 14.532, que eu vou falar dela para vocês também, tá? Que falei do racismo e da injúria racial, que é bacana, que agora novíssima, de 2023, tá? Além da historicidade, ele tem o quê? A universalidade também como característica, porque os direitos humanos são universais, né? Pertencem a todas as pessoas, todos têm direito, né? Direitos humanos, ele é universal do planeta. Não faz acepção de pessoas, tá, gente? Classe, social, cor, não existe isso, sexualidade, todos têm o mesmo valor, fonte do direito, que é o quê? A dignidade. Dignidade é única e una, ok? Outra característica, essencialidade. Os direitos humanos eles são essenciais. Eles pertencem à essência de cada indivíduo, tá? Se está relacionado à nossa dignidade, ele é nosso, ele é da nossa essência, do nosso próprio existir. Então, não podem ser sobrestados por estados, por organizações internacionais ou pelos próprios particulares, tá? Em relação uns aos outros. Ele é da nossa essência mesmo, do nosso existir, do nosso ser. Irrenunciabilidade. Direitos humanos são irrenunciáveis. Mesmo com a autorização do titular, eles não podem justificar a sua violação, ok? Eles são imprescritíveis quanto valor, tá, gente? Enquanto valor, eles são imprescritíveis. Não significa dizer que dentro de um processo formal, no processamento de responsabilização, por exemplo, de um Estado, não haja prazo, né, para ser cumprido, tá? Ele é o que também? Inalienável. Direitos humanos não podem ser vendidos, onerados, dados. Ele é intrínseco à pessoa, ele está dentro, como eu disse acima, da essencialidade, reconhecido no contexto global e regional. Mas o que? Não se exaure. A inexaurabilidade, direitos humanos são inesgotáveis. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição aponta essa característica quando ele trata como direito fundamental e as garantias trazidas pelo artigo 5º não excluem as demais. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, é inexaurível. Lindo, né? Ser parte e ratificar de um tratado em vigor. Esse parágrafo é uma cláusula aberta, né? Ela incorpora direitos implícitos ali, expressos em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Imprescritibilidade, eu já disse para vocês, eles são imprescritíveis, né? Do ponto de vista substancial, enquanto núcleo essencial, não tem prazo, né? Pode-se reclamar em qualquer tempo, desde que respeitados, né? A forma. E a vedação retrocessa, isso para mim é um princípio basilar, é o princípio para mim mais importante dos direitos humanos, porque ele veda o retrocesso em matéria de direitos humanos. A proibição é o que a gente chama de efeito cliquet, que é uma expressão de origem francesa, né? Que significa garra mesmo, né? Que é aquela de escalar montanha, ou seja, a partir de determinado momento você não desce mais, você só sobe. Então o direito internacional seria isso, não tem como retroagir. A gente só tem agora a tendência escalar mais, subir, ter mais direitos, mais garantias, tá? Os direitos humanos, eles vão muito além, tá? É um direito previsto hoje que ele vai se ampliar muito ainda, graças a Deus, e a gente vai estar aí para poder estar vendo isso, as gerações futuras também. E as características são essas, tá, gente? Muito básicas, né? São características comuns a vários outros ramos do direito também, a vários outros assuntos. A gente vai acabar agora, terminar esse vídeo agora para não ficar muito extenso, falando sobre a interpretação, tá? Dos direitos humanos.
Toda norma ela deve ser interpretada conforme a Constituição, isso a gente já sabe, tá? Com essa teoria, muitas vezes não precisamos revogar uma norma, a gente pode apenas reduzir o seu texto para se interpretar conforme a Constituição, tá? Às vezes você não precisa acabar com toda aquela norma por ela não estar em conformidade. Você tira a parte ali que não está em conformidade e a norma segue no resto do texto. Aqui a gente tem vários exemplos, então é isso mesmo, né? Com essa teoria, muitas vezes não precisa revogar uma norma inteira, apenas reduzir seu texto e interpretá-la conforme a Constituição. Não se revoga uma norma inteira apenas para por ter disposição contrária à norma de direito internacional. Eu estou falando disso tudo em relação à parte que compete ao direito internacional, a interpretação da Constituição no que compete às normas internacionais de direitos humanos, ok, gente? Então, a gente realiza o quê? Uma compatibilidade, né, da norma interna com a norma internacional, inclusive através do controle de convencionalidade, tá? É muito usado isso, tanto do ponto de vista jurídico e do ponto de vista do direito internacional público de proteção dos direitos humanos. Todas as normas internas e internacionais comuns, elas devem ser interpretadas de acordo com a norma de proteção dos direitos humanos, tá? Observe que nem toda norma internacional são normas de proteção dos direitos humanos, é óbvio, né? Há dois tipos de tratados, tratados comuns e tratados de proteção dos direitos humanos. Exemplo de interpretação conforme a proteção das minorias, dos vulneráveis, a pessoa com deficiência. O tratado, por exemplo, da pessoa com deficiência, o tratado trata da pessoa com deficiência. Utilização da terminologia correta, pessoa com deficiência, com. A Constituição ainda não tinha essa terminologia clara, ela utilizava pessoa portadora de deficiência. O que a ONU fez? A ONU disse que o termo correto era pessoa com deficiência, por isso se realizou a interpretação conforme na Constituição, na nossa Constituição e na legislação brasileira, devendo ser interpretado sempre o termo pessoa com deficiência, e não como era antes, tá? Pessoa portadora de deficiência. Então, critérios de interpretação conforme, né? Somente existe a interpretação conforme se o núcleo protetivo do Tratado dos Direitos Humanos for um núcleo mais benéfico. Isso é bem óbvio, né, gente? Ao cidadão do que aquele previsto na legislação interna, na legislação doméstica. É o princípio do homine, que chama, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar. Ou seja, quando se trata de normas que asseguram um direito, vale a que mais amplia esse direito, né? Quando o contrário, estamos diante de uma restrição ao gozo de um direito, vale a norma que menos restringe. Então, esse é o que a gente chama do princípio do homine. Os tratados de direitos humanos, eles não seguem a lógica de Westfália. Tratado de Westfália, que é o Tratado da Paz, que a gente fala da lógica westfaliana, tá? Que significa o quê? Que é um princípio diplomático, segundo o qual cada estado é soberano no seu território, tá? Sendo que a política externa e interna, elas são separadas. Então, os tratados de direitos humanos, eles não seguem essa lógica da Westfália aí, que cada um no seu canto, tá? Então, não é esse o entendimento dos direitos humanos. Os tratados de direitos humanos sempre possuem uma cláusula que diz que nada prejudica a aplicação de outras normas mais benéficas do que a de determinado tratado. A norma mais favorável à pessoa é a que vai vigorar e nenhuma interpretação conforme autoriza a aplicação de uma norma internacional menos benéfica, menos protetiva. Então, isso aí não segue a lógica de Westfaliana, né, que é o Tratado de Westfália e o Tratado da Paz, que eu vou falar para vocês em direito internacional, que fala sobre a soberania dos estados. E por último, deve-se seguir o que os tribunais regionais estão falando em termos de interpretação dos tratados. Se houver jurisprudência internacional, a regra é que se deve seguir essa jurisprudência de proteção dos direitos humanos, ainda que o julgado não diga respeito ao Brasil especificamente, tá, gente? Nos planos dos direitos humanos, quando há condenação em âmbito internacional, faz-se coisa julgada para o Estado. Olha que interessante. Porém, a eficácia da sentença internacional de direitos humanos para terceiros, que do ponto de vista do direito internacional clássico seria zero, ela vale a título de quê? Res interpretata, e não de coisa julgada. Ou seja, observe,
Para o réu da ação de responsabilização por violação de direitos humanos, a sentença faz coisa julgada. Aquele Estado ele que foi ser responsabilizado, a sentença faz coisa julgada para ele. Res judicata. Acabou. Para o terceiro, ou seja, para os outros estados, partes desse sistema regional, ele teria efeito de quê? Só de norma interpretada. Res interpretata. Tá? Vale como coisa interpretada. Muito interessante isso, né? Então, os tribunais locais devem aplicar a sua jurisprudência e a jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos são jurisprudências globais, tá? Não são jurisprudências restritas para determinados estados, para poder ficar claro o que eu acabei de dizer, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz o próximo vídeo agora falando sobre responsabilização direta, né? Responsabilização internacional dos estados, falando sobre declaração também. E até a próxima. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.